O ramando e a soremandorabamae. Muitos se entristecem no momento de oferta, mas esse é o momento que Deus prova seu coração para com Ele. Esse é um momento talvez o mais espiritual no culto, onde você prova a Deus que você é fiel a Ele. Quando Deus pede Isaac a Abraão, ele entregou tudo. E no momento em que ele coloca aquele jovem no altar, ele chegou a estender o cutelo, porque no seu coração ele já tinha ofertado tudo. E quando ele está para tirar a vida do teu filho, o anjo brada do céu: não faças tal, porque agora eu sei que nem seu filho você me negou. Essa é uma manhã profética para homens e mulheres que entregaram tudo, entregaram a sua vida, entregaram tudo, porque todo aquele que entregar tudo por amor a mim terá muito mais nessa vida e na vida eterna. Vamos, entre nesse ambiente profético agora. Entre nesse ambiente profético agora. Vamos. Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Sabe o que significa Yahvé Sabaoth? Senhor dos exércitos é o teu nome. Nós estamos em uma batalha, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso nós declaramos: Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Uraba soia mandare mandore maiase Sabaoth, Yahvé, Yahvé Sabaoth, Yahvé. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Você está acostumado a ler os primeiros versículos, mas nós vamos começar a ler a partir do verso 15. Ezequiel 37, a partir do verso 15. Preparei um esboço pequeno aqui. Prometo que antes das 2 eu termino. Glória a Deus. Quando estou acordado, diga amém. Ezequiel 37, a partir do verso 15, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e por teus filhos de Israel e seus companheiros. Então toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel e seus filhos e companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornam um só na tua mão. E quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel e as suas companheiras, e as ajuntarei para a vara de Judá. Dessa forma farei delas uma só vara, e elas se farão uma só em minha mão. E os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão em tua mão, perante os olhos dele. Diz eles: assim diz o Senhor, eu tomarei dos filhos de Israel
entre as nações para onde eles foram, e congregarei todas as partes e levarei a sua terra. Deles farei uma nação, e a terra dos montes de Israel um só povo, um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e as purificarei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o teu Deus, e o meu servo Davi reinará sobre ele, e todos eles terão um pastor, e andarão nos teus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra em que dei ao meu servo Jacó, ao qual habitaram os vossos pais, habitarão nela. Eles os serão os filhos, e os filhos dos teus filhos para sempre. E Davi meu servo o será líder eternamente. Farei com que eles uma aliança de paz, e será uma aliança eterna. Eu vos estabelecerei e multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles o meu tabernáculo, e será com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então todas as nações saberão que eu, o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Pode se sentar dando glória. Aleluia. Antes de nós ministrarmos sobre essa palavra, se faz necessário eu dar uma introdução do nosso estudo que passamos às quartas-feiras, porque muitos dos irmãos não conseguiram participar. Ah, pastor, mas você vai falar tudo? Não, o conteúdo é grosso mesmo. Foi para quem participou, porque entendeu a importância desse tema. E eu vou falar um pouquinho nessa manhã sobre a cultura da honra. Então eu vou falar rapidamente aqui. Se eu for discorrer, como nós dividimos aí em quase 2 meses, não tem como dividir 2 meses de ministração em uma só. Mas eu vou falar aqui alguns pontos altos para que você entender. A honra, ela é o idioma do reino, e quem não entende o que é honrar, não entende o coração de Deus. A honra, ela é a marca do reino. A honra, ela é um princípio. Ela não é um mandamento, mas ela é um princípio. Qual é a diferença de princípio e mandamento? Mandamentos são as 10 leis mosaicas. Depois os judeus colocaram mais de 416 leis, mas o básico são as leis mosaicas que o Senhor deu ali para Moisés. Agora, princípio, o que é? É quando alguém ele age de uma forma, e porque ela obedece princípios, ela tem a sua recompensa. Então, quando nós falamos do princípio do dízimo e da oferta, ela não está na lei. O princípio, ele começou lá com Abraão, quando deu para Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. E qual foi a consequência? A madre de Sara se abriu. Quando nós obedecemos um princípio, nós temos uma recompensa. Depois Jacó, da mesma forma, quando ele se encontra com Deus e viu que aquelas escadas, viu anjos subindo e descendo sobre ela, ele viu muito grande, terrível é esse lugar. Deus está aqui. E ele falou assim: ó, eu prometo que em tudo que eu der, tudo que Deus me abençoar, darei o dízimo de tudo. Qual foi a consequência? Jacó, ele lutou com o anjo, prevaleceu, e hoje é a maior nação. É uma pequena, mas é a nação que está ali à mão do Senhor. É a nação de Israel. Tudo que nós honramos, todo o princípio que nós obedecemos, há uma recompensa. Da mesma forma, todo princípio que eu desobedeço, eu perco. 1 Pedro 2,17 diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Quando nós entendemos que a honra, ela não é somente para pessoas de destaque. Tratai a todos com honra. Quando a Bíblia fala todos, é todos. E aí,
nós entendemos que a cultura do reino, ela não nasce na parte de medo. Ela não pode vir por medo, mas por amor. Então eu não posso obedecer alguém por medo, mas por amor e por entendimento. Mas então o que é honrar? Honrar, nós definimos que honrar é reconhecer o valor de que Deus colocou naquela pessoa. Não é bajulação, é reconhecimento. E quando honramos, nos conectamos à unção que flui através da pessoa em que Deus confiou. Então honrar é dar valor. Amém? Você pode repetir comigo? Honrar é dar valor. Honrar é reconhecer. E eu só posso reconhecer e dar valor não somente em palavras, porque a Bíblia diz: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Existem pessoas que falam assim: pastor, eu tô aqui, vi sua camisa. Graças a Deus no nosso meio não tem. Mas vocês conhecem que passou por aqui, alguém falou assim: deixa comigo, eu vi sua camisa e vamos para cima. E não permaneceu. Por quê? Honrou com o lábio, mas o coração está longe. E a casa do Senhor, para que uma igreja ela se estabeleça no reino, ela precisa entender esse princípio, porque se não entender esse princípio, todo o reino está fadado à falência. E às vezes não uma falência somente espiritual, mas uma falência estrutural, porque não existe um reino e não existe uma comunidade que não entenda esse princípio da honra, que permaneça de pé, que sucumbe, cai por terra. E você vai entender o porquê. Então, como eu posso entender que quando nós honramos, nós nos conectamos com a unção? Quando eu deixo de honrar, logo eu desconecto com a unção. Então eu não tenho parte nela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando eu honro, eu me conecto. Quando eu deixo de honrar, eu perco essa conexão. Como podemos honrar? Nós colocamos ali 3 formas de honrar. A honra para baixo é quando nós honramos os pobres ou aqueles que estão em condições inferiores à minha. Como nós honramos? Nós honramos dando uma esmola, nós honramos às vezes dando uma palavra, levando um alimento, levando roupa, alguma coisa assim. Nós estamos honrando o pobre. Isso é honra para baixo. Quando você honra para baixo, o pastor Adelino citou, quem dá aos pobres, ele empresta a Deus. Então você está fazendo um favor para aquele que não pode te recompensar daquilo que você está fazendo. E você abençoando aquela pessoa, Deus está vendo isso e Ele te recompensará. E depois tem a honra para os lados, que é a honra para os seus pares, para aquelas pessoas que estão no seu mesmo nível intelectual ou no seu nível de unção, ou os seus familiares. Quem são os primeiros, os pares que nós honramos? O nosso cônjuge, o nosso irmão, o seu irmão que está aí no seu lado, na sua casa, a sua família. Estas são as pessoas que precisam ser honradas por você. No primeiro versículo que nós lemos, honrai a todos. Às vezes você esquece de honrar o seu irmão, mas quando você honra o seu irmão, você está utilizando de amor para com ele. E o amor, ele faz um laço, uma união que é necessário para que toda instituição ela se estabeleça e permaneça. Quando você está entendendo? Então, quando nós amamos o nosso irmão, além de ser um mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou, nós estamos ali estabelecendo laços importantes para que todos venhamos crescer em graça, em conhecimento, em amor e comunhão. Uma igreja que falha neste pilar do amor, ela é uma igreja que não consegue prosperar. Porque se eu não consigo amar meu irmão que está do meu lado, que eu estou vendo ele, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Ah, mas eu enxergo Deus pelos olhos da fé. Tudo bem, mas seu irmão está do teu lado, você não consegue amar ele? Existem coisas que nós precisamos nos movimentar. Opa, peraí, então o erro está em mim. Se eu não consigo amar meu irmão, o erro está em mim.
Ah, não vou cumprimentar o meu irmão. Todo mundo me vê. Se quiser cumprimentar, ele que vem em mim. Ele que vem me cumprimentar. Eu não vou me cumprimentar, não. Você não vai me cumprimentar? Então, o problema é seu, você está perdendo. Porque eu também não vou te cumprimentar. E fica assim. Se você acha que isso daí está certo, você está completamente errado. É a palavra de Deus. Eu não faço questão. Para mim as coisas é assim, e pronto, acabou. Tudo bem? Ninguém é obrigado. Uma coisa que nós entendemos no reino: ninguém é obrigado a nada. Porque na lei, a lei te obrigava. Se você não fizesse a lei, você morria. Agora na graça, você não é obrigado a nada. Mas da mesma forma você morre espiritualmente. Você não vai ser apedrejado em praça pública, mas às vezes você já morreu há muito tempo. Não consegue fluir nos dons, não consegue prosperar, não consegue se mover no espírito, não consegue ver as coisas acontecer, e a vida vai passando, e você vai falando: tem que me engolir. Eu sou assim, eu nasci assim, e eu morri assim. Gabriela. E você está achando que está tudo normal. E eu estou aqui como profeta de Deus nessa manhã, dizendo que as coisas, elas precisam ser transformadas. Se você ama a Deus, ama a comunidade que você faz parte, se você não se esforçar para que isso seja transformado na sua vida, está declarado a falência. E a honra para cima, que é reconhecer o valor daqueles que exercem autoridade sobre você, que são os 5 P's, que são os pais, os políticos, os policiais, os professores, os pastores e padres. Então, mais uma vez, os 5 P's, repita comigo: pais, políticos, policiais, professores, pastores e padres. Por que padre? Você tem tanto preconceito com a igreja católica? Estava conversando com o pastor Delino, o apóstolo. Sabia que o avivamento no Brasil, sabe por onde que ele vai começar? Pela igreja católica. Existem uns irmãos católicos que são carismáticos. Eles começaram de uma forma meio estranha, e muitos às vezes julgaram esses católicos. Sabe o que está acontecendo? Você entra numa igreja carismática fervorosa, você olha lá dentro, cadê o santo? Jogaram tudo fora. E aí isso acontece no culto deles. Eles gostam de roubar os louvor nossos. Fogo cai. E o avivamento no Brasil vai começar pela igreja católica. Estou falando para você desviar e vai para a igreja católica, não. Entenda isso. O que eu estou falando é contrário. Não, nós estamos perdendo para a igreja católica. Nós não podemos. Mas de onde vier o avivamento, nós queremos estar lá. Vamos para cima. Nós somos os prepulsores do avivamento. E o avivamento no mundial, ele vai começar na nossa nação. E a minha oração: Senhor, que começa por mim, que começa hoje, que começa hoje o avivamento. O avivamento é uma resposta para o renovo, para a transformação, para a mudança. Uma estrutura, não quer dizer nada. Você sabia que um futuro próximo, as nossas reuniões não serão mais em templos? Isso já está acontecendo em muitas partes do mundo. A perseguição está chegando de uma certa forma, que eles estão derrubando e queimando os templos. E agora os irmãos precisam voltar como era a reunião da igreja primitiva. Como que era a reunião da igreja primitiva? Eles se reuniam nos seus lares. E aí hoje nós podemos chamar de célula. Quando nós estabelecemos células nessa igreja, você não quis participar. Você não quis participar. Porque quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Você arruma um compromisso. Você faz isso, faz aquilo, ou é longe, ou está chovendo, ou faz alguma coisa, ou é isso, ou é aquilo, e você não participou, porque você não honrou.
E quando nós entendemos isso, opa, peraí, então essa palavra é comigo, é com você mesmo. Porque quando nós honramos a autoridade que vem de Deus, nós obedecemos. Mas nós obedecemos por medo, obedecemos por amor, obedecemos porque entendemos que existe uma unção. E quando eu entendo que existe uma unção, eu obedeço porque eu sei que as consequências das bênçãos que virão sobre minha vida é por causa desta unção. E quando eu honro uma unção, eu ganho. Mas quando eu deixo de honrar, eu perco. E aí nós citamos alguns exemplos. A Sulamita e Eliseu. Ela via o teu servo de Deus passando e olha, ali tem um homem de Deus. Ali tem uma unção naquele homem. Vou preparar um quartinho para ele, para o céu, colocar uma cadeira, colocar uma mesa, e ele vai pousar aqui. Aquela mulher não tinha filhos. Mais uma vez, a unção, ela abre madre. O Ramandoiana Sébia, Alamandorama, Suyemakanda, Rabassuim, Elamandoraba Subiemene Resséria Mandai. Nesta manhã, se você entender essa palavra, o Senhor irá abrir a madre. E toda a esterilidade espiritual que até aqui nós não rompemos, até aqui nós não frutificamos, até aqui nós não conseguimos ganhar uma alma esse ano de 2025, por causa desta palavra. O Ramandoiana Séria Mandai. E ela recebeu aquele filho. Depois nós falamos sobre Salomão, que fez um holocausto de 1000 holocaustos, uma adoração sem reserva. A Bíblia diz que o templo estava maravilhoso. E aí então Salomão, ele decidiu fazer um holocausto de 1000 holocaustos. Imagina quanto tempo que demorou para fazer aquele holocausto. Ele gastou o tempo, não se importou. Gastou todo o tempo necessário. Acabou o holocausto, terminamos a oferta. A Bíblia diz que a fumaça encheu toda aquela casa. E a cabote do Espírito, ou seja, o peso da glória, literal da glória, foi tão denso naquele lugar que os sacerdotes se encurvaram. O remando e a ceia. Nós não podemos ficar de pé. Tamanha é a tua glória, tamanha é a tua presença, tamanha é a tua glória, tamanha é a sua presença. Você entende o valor dessa oferta? Você entende o valor desse culto? Quando nós falamos de oferta aqui, nós não estamos brincando. Nós estamos falando de algo sério. Por causa de uma oferta, a presença vem. E não somente a presença, o encontro. Deus encontra com Salomão e fala assim: Salomão, pede o que você quiser. Você já imaginou estar na presença do Deus que pode fazer todas as coisas? E Ele fazer uma pergunta de ouro para você: pede o que você quiser. Senhor, eu não quero nada. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. O pedido de Salomão alegrou tanto o coração de Deus, que ele disse: por que você pediu sabedoria? Eu não vou te dar somente sabedoria. Nunca haverá alguém tão sábio como você. Antes de você e depois de você, nunca haverá um homem tão sábio. Mas porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar também riquezas, paz sobre o teu reino. E nunca haverá guerra enquanto você permanecer fiel a mim e às minhas palavras.
Quando nos conectamos a Deus e a tua unção, o rabacere mandai, temos a recompensa. Depois nós vemos Maria de Betânia. Estavam todos reunidos ali no jantar. Jesus, ele estava ali já nos últimos dias dele na terra. E o judeu, para quem não sabe, a mesa dele era baixinha. E Jesus se assentava assim, dessa forma, com os pés para trás. E ele ficava para frente. E ali tinha a sua refeição. Aquela mulher chega por detrás de Jesus e começa a chorar sobre os pés dele, derramar um bálsamo sobre ele, e não parava de beijar os seus pés. Não parava de beijar os seus pés. Quando ela derramou aquele nardo puro sobre os pés de Jesus, o cheiro daquele nardo, ele encheu todo o ambiente. O Ramassure, mano. Essa semana eu estava passando perfume na cozinha e a pastora estava cozinhando. Ela falou assim: não faça isso enquanto eu estou cozinhando, que mistura o cheiro. Agora o Senhor me traz a memória. Eles estavam comendo. Imagina aquele cheiro de perfume tão poderoso, tão forte. Estragou o apetite de muitas pessoas. Aquelas pessoas precisavam parar para comer, para prestar atenção naquela adoração. Estou sentindo um cheiro de adoração. Estou sentindo um cheiro de adoração. Estou sentindo um cheiro de adoração. O cheiro da adoração tomou conta daquele lugar. Os discípulos falaram assim: que desperdício é esse? Essa mulher é doida. Podia vender e dar aos pobres. Cala tua boca, fariseu. Só está pensando em dinheiro. Muito provavelmente seria Judas. Estava pensando mais no dinheiro. E Jesus fala assim: ó, essa mulher, essa atitude que ela fez, essa honra que ela fez, será marcada. E todos os dias, para sempre e eternamente, o nome dela será lembrado. Porque quem é muito perdoado, muito ama. E quem é muito perdoado, muito honra. Quando você está entendendo? Eu preciso que você entenda de verdade. Porque essa palavra, ela é uma movimentação no reino e neste momento. E eu preciso que você entre nela. Todos tiveram a recompensa. A honra, ela é a chave para o avivamento. Em Mateus 13 e 58, olha o que diz. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos ver o texto. Mateus 13, 58. Glória a Deus. Yahvé Sabaoth Tecatarabá. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E sabe o que é incredulidade? Incredulidade não é somente falta de fé. Incredulidade é a falta de honra. Quando eu honro, eu tenho a recompensa. Mas quando eu deixo de honrar, eu perco. E o que levou à incredulidade dele, pastor Adelino? Porque era comum. A Bíblia diz que Jesus, ele era o Jesus de Nazaré. E ele estava onde nesse momento? Em Nazaré. E quando ele começa a realizar milagres, as pessoas começam a perguntar para ele: ué, com que autoridade que você está fazendo isso aí? Com que autoridade? Mas você é o filho da Maria? Você não é o filho do José, o carpinteiro? Eu vi você ajudando seu pai, ó, essa cadeira aqui, ó, você que fez. Não, mas não pode.
Ainda Natanael falou assim: haveria alguma coisa boa vindo de Nazaré? Ah, não. Um moço de Nazaré querendo fazer alguma coisa aqui se tornou comum. E quando a unção ela se torna comum, nós perdemos. Vocês me conhecem, talvez desde criança, muito de vocês. Diácono Marco me conhece desde 7, 8 anos de idade. E vocês conhecem toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência e até a minha vida aqui. Eu sei a unção que eu carrego, mas esta unção não sou eu, mas a unção. Entenda isso. A unção, ela precisa ser reconhecida. Porque se nós não reconhecemos a unção, o reino, a estrutura, a casa, a eclésia, a igreja, ela sucumbe. E não é eu que vou perder somente, mas todos aqueles que deixam de honrar, perdem. Mas não é culpa deles, já está intrínseco dentro do ser humano. Pô, comer arroz e feijão comigo agora está manifestando um milagre. Mas Jesus, como assim? Ele era aqui, ó, estava aqui comigo agora, joguei bola com ele de manhã, esses dias ele estava jogando bola. E agora, com 33 anos, começa a manifestar esses milagres. E a Bíblia diz que não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade. Quando a unção ela se torna comum, nós percebemos, às vezes nem percebemos, mas deixamos de honrar. Mas quando nós reconhecemos uma unção, sabemos ser dirigidos por ela e somos guiados por ela, mesmo como quando somos repreendidos duramente. A unção ela tem autoridade para repreender duramente. Quem entende isso? Diga amém. Vamos ler Mateus 15, 21. Olha só. Partindo Jesus ali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E certa mulher cananeia daquela região clamou ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não respondeu palavra. Então os discípulos aproximaram dele e rogaram, dizendo: mande embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E respondeu ele: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher chegou, ajoelhou perante ele e disse: ajuda-me. Jesus respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos ele come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: ó mulher, quão grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Entenda isso, porque se você querer entender as coisas somente com o seu cérebro, seu intelecto, você também vai perder. Eu preciso que você entenda isso no seu espírito. Às vezes o apóstolo, ele tem a sua pedagogia ríspida, e ele às vezes ele é grosso, às vezes ele é até bruto. E aí, veja bem o que aconteceu com essa mulher. Primeira coisa que aconteceu, ela clamou, Jesus ignorou. Ela estava clamando atrás, Jesus continuou andando para frente. E a mulher gritando, e Jesus andando para frente. Aí os discípulos: pô Jesus, sei que você vai deixar essa mulher no vácuo, mas manda pelo menos ela ir embora. Aí Jesus ainda fala assim: eu não vim para ela não, eu vim para os filhos de Israel. Essa mulher, Jesus só falou assim: vai se lascar. Sim ou não? Nós lemos aqui. Nossa, mas como Jesus está bruto aqui, que é isso?
Que ignorância é essa? Precisava falar assim? Ô Jesus, você não está falando de amor e trata essa mulher desse jeito? Lê a palavra. E aquela mulher chegou adorando. Sabe por que ela chegou adorando? Porque ela reconheceu, pastor Adelino, tem uma unção ali. Ali tem uma unção. Eu preciso honrar essa unção. Mesmo ela tendo honrado a unção, mesmo ela tendo adorado a Jesus, Jesus fala assim: não é lícito eu tiro o pão dos filhos para dar aos cachorros. Jesus chamou ela de quê? Cachorro. Às vezes o apóstolo Vitor, ele às vezes é bruto, mas nunca chamou ninguém de cachorro, não. Eu nunca vi ele chamando ninguém de cachorro. Às vezes ele fala assim: você é um cagão. Mas cachorro não. Entenda. A maturidade do reino, ela significa que você precisa ser repreendido. E às vezes a palavra, você fica querendo remediar, medir uma palavra. Não precisava ser falado assim. Podia falar, mas não podia ser em público. Vamos fazer assim, mas não é desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que existe uma unção, nós não discutimos com a unção. Nós nos submetemos a ela, igual essa mulher fez. Ela não quis debater com Jesus. Imagina se essa mulher fala assim: então vai se lascar para lá também. Eu estou pedindo negócio, você não quer me dar nada, então vai embora. Ela teria perdido tudo. Teria perdido a tua recompensa. Mas sabe o que ela fez? Jesus, eu sei, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Estou arrepiado. Ela não discutiu com o mestre. Ela falou: Senhor, eu aceito, mas até as migalhas que vindo da tua parte é o que eu preciso. Eu preciso de qualquer, eu preciso dessa porção. E então a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Só 2 vezes Deus aconteceu isso. Uma vez com o centurião, depois com essa mulher. Quão grande a sua fé, seja feito assim como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Você está entendendo? E se fôssemos usar outros exemplos, nós iríamos longe aqui. Nós vemos o exemplo de Josué e Moisés. Josué, né? Nós falamos aqui alguma das quartas-feiras. Josué honrou Moisés até o último momento. E porque ele fez aquilo, ele recebeu a unção, o manto de Moisés veio sobre Josué. E depois Elias, lá na frente com Eliseu, fez a mesma coisa. Eliseu falou assim: eu não vou te largar, eu vou estar com você. Quando você subir, eu quero essa unção, mas não quero a unção normal, não. Eu quero a unção dobrada. A unção dobrada. Mas para vir a unção dobrada, tem que ter honra. Tem que estar junto, tem que participar, tem que não somente em palavras, mas em ação. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E agora sim, terminada essa introdução, vamos começar a mensagem. Nós lemos Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 15. E se nós lêssemos a partir do verso 1, nós vamos entender que existem 2 situações em que Deus ele estava ministrando sobre o povo de Israel. E a primeira delas é restauração. Repita comigo: restauração. Se você está acordado, repita mais forte: restauração. O povo de Israel, ele estava dilacerado, todo espalhado, tudo acabado. E aí Deus manda o profeta a um vale de ossos sequíssimos. E aí ele pergunta para o profeta: poderão esses ossos voltar a viver? E ele responde: Senhor, tu sabes. Então começa a profetizar. Ele começou a profetizar e começou a ficar de pé. Cada osso começou a juntar com o osso. Depois ele profetizou que vem a carne, que vem a nervo, vem a tendões, vem a pele sobre eles. E agora está aí um exército de morto. Agora profetiza o Espírito. Venha o Espírito sobre esse povo. E assim Deus quer fazer com o povo de Israel, que eles sejam restaurados.
E aí, como nós lemos a partir do verso 16, ele chama a Ezequiel agora, ele fala: pegue 2 madeiras. E aí, na primeira, você escreve: Judá para seus filhos, Israel. E então toma outro pedaço de madeira, e nele você escreve: por José, a vara de Efraim, e por toda a nação de Israel e seus companheiros. E quando nós vamos estudar toda a Bíblia, principalmente quando nós vamos ler os livros proféticos, eles têm coisas escondidas. Eu quero ensinar para vocês nessa manhã que existem coisas escondidas na palavra de Deus, e nós, como mordomos do rei, nós precisamos buscar os tesouros escondidos na sua palavra. E aí eu comecei a pesquisar, e o nome Judá, ele vem da palavra Iada, que significa louvor a Deus, ou aquele que louva ao Senhor. E ele ia na frente das batalhas, das guerras de Israel, e é de onde vem a raiz de Davi e a raiz de Jesus, o nosso Messias. E ele se manifestará lá nos últimos dias como o rugido do leão, o leão da tribo de Judá. E depois, quando nós vemos outro nome que é citado nesse texto, José. José, ele foi o governador, o sonhador, o preservador do povo de Israel. E o significado do nome de José é: o Senhor acrescenta. Entenda isso. Existe uma atmosfera profética nessa manhã. Eu preciso que você entenda. E depois nós vemos um outro nome citado aí, que é Israel. Israel é o campeão com Deus, é o vencedor, aquele que prevaleceu, que ganhou do anjo. E depois nós vemos outra palavra que é utilizada nisso daí, que é a madeira. E a madeira, ela significa a humanidade, né? Que é algo da terra. E a madeira aqui, ela aponta para Cristo, que ele foi pendurado no madeiro. A cruz de Cristo, ela foi feita de madeira. Então essa madeira, ela traz para nós. E aí, quando nós lemos aqui que ele continua falando: ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só em tuas mãos. Agora, quando nós lemos esse versículo, como 2 madeiras, elas podem se tornar uma. Não sei como foi, uma forma sobrenatural, não sei se foi um milagre que aconteceu naquele lugar, mas as 2 madeiras se tornaram uma só, quando colocou nas mãos do profeta. E quando os filhos do meu povo perguntarem: não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu dirás: assim do Senhor, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel. Só um minuto. Perdão, pulei um aqui, né? Falei de Judá, José, Israel, e não falei de Efraim. E Efraim é o que vai mudar e dar sentido a essa palavra. Efraim significa: te frutificarei duplamente. Só uma pessoa entendeu. Te frutificarei duplamente. Ele carrega a unção que faz prosperar no meio das adversidades. Ele carrega a unção da expansão e do crescimento. Entenda isso. E quando essas 2 unções, o que está acontecendo? Vou dar o panorâmico histórico para você entender. O povo de Israel tinha se afastado do Senhor, e aí vieram reis e saíram reis, foi crescendo o reino e saindo rei, e aí se dividiram, a nação do norte, a nação do sul, e aí ficou somente a tribo de Judá, e aí as outras tribos se juntaram e ficaram a divisão no reino de Deus. E toda a divisão, ela faz com que o povo se voltou a falsos ídolos, a idolatria, a toda a prática mundana. E o povo, ele estava assim, porque eles não tinham mais um guia, não tinha mais um pastor, que quando eles deixaram de honrar a Deus, eles estavam honrando os outros ídolos. E aí, por causa disso, o Senhor se afastou do meio deles. E porque Deus se afastou do meio deles, eles não estavam mais debaixo da unção de Deus. Mas segundo a palavra de
Ezequiel, o profeta, ele disse: eu vou juntar novamente essas duas nações, e serão um só reino, e serão um só povo, e terão um só pastor, e serão uma só cabeça, e serão um só entendimento, e estarão comigo, e eu estarei no meio dele, e tudo será novo novamente, e as coisas serão transformadas, e as coisas serão avivadas, e aí as coisas vão entrar no eixo. Você está entendendo? Então, quando nós entendemos todas essas coisas, nós entendemos que faz sentido essa introdução que eu dei, porque quando há unidade no pensamento, há honra, e quando há honra, há multiplicação. E aí o verso 23 diz: eu estabelecerei e os multiplicarei, e porei no meu santuário, e eu estarei no meio deles para sempre. Quer dizer para vocês, nessa manhã, essa igreja, ela está para comemorar aí o seu 19º ano. E nós, como uma igreja de reino, nós não somos uma igreja de bairro, somos uma igreja de reino. E nós não somos um clube de amigos, nós somos uma igreja que precisa manifestar o reino onde nós estivermos. A Noemi, ela foi muito feliz quando ela mandou um vídeo no grupo da igreja. Se você está no grupo da igreja e você não viu o vídeo, porque às vezes você está no grupo, mas você passa tudo lá, você não vê nada que está rolando lá no grupo. Se você não viu, eu vou contar o que aconteceu. Tinha um pastor que ele estava perdendo muitas ovelhas, e aí ele estava preocupado. Ele era um pastor novo, e aí foi perguntar para um pastor mais velho: estou perdendo ovelha, o que está acontecendo nas ovelhas? Só perco ovelha, só perco ovelha, só perco ovelha. E então o pastor velho falou assim: você bate na ovelha? Não, não bato. Então começa a bater na ovelha. Como assim vou bater na ovelha? Tem muito amor. Começa a bater na ovelha, porque quando você bater na ovelha, a ovelha, ela vai dar certo, e as coisas vão comer. Aí ele não quis dar muito ouvido de começo. Aí depois ele ouviu: bom, se ele falou isso, eu vou dar ouvido. Aí na hora que as ovelhas iam entrar dentro do aprisco, ele pegava o cajado e pim, dava na ovelha. A ovelha baixava a cabeça assim, ia chorando pro cantinho assim, e não falava nada. Aí batia, pim, a ovelha ia lá, chorava no canto, não falava nada. Aí chegou uma hora que ele deu um pum na cabeça da ovelha, aí se rebelou. Era um lobo disfarçado de ovelha, e estava comendo as ovelhas que estavam dentro do aprisco. Por isso estava perdendo. E quando um pastor, ele deixa de fazer aquilo que ele foi chamado de fazer, e quando a honra, ela não é estabelecida, e neste momento nós vamos participar do momento agora, eu convido você a ficar de pé. Essa igreja, ela tem esse mês até o nosso aniversário para provar que nós somos uma igreja relevante no reino. O que significa isso? A esterilidade, ela precisa cair por terra. Sabe por quê? Porque nós não vamos fazer mais sentido nenhum. Não adianta ter um templo bonito, não adianta a gente estar tudo pintado, tudo bonito, ter salinha, ter tudo, ter cadeira nova, ter tudo, se você não ganhar uma alma. Cada um de vocês é responsável por uma alma. Cada um de vocês é responsável de estar presente nos cultos que nós determinamos aqui. E cada um de vocês é responsável de entender aquilo que está sendo feito aqui. É um trabalho muito sério. Os ministérios aqui dificilmente funcionam corretamente. O ministério de louvor, dificilmente alguém se dedica para melhorar naquilo que está aplicando. Nós não temos base para multiplicar. Agora, existe uma resposta que se chama avivamento. Quando vem o avivamento, nada impede. Não vos impeçais. É como as correntes que descem pelo Negueb. Sabe as correntes do Negueb? Negueb é um deserto, não tem nada lá. Mas existe um período do ano que as geleiras, elas derretem,
E aí vem umas correntes que descem sobre todo aquele vale e vem derrubando tudo como uma avalanche. E é muitas águas, e nada que estava seco permanece seco. Nada que estava estéril permanece estéril. E começa a crescer novamente a vegetação, começa a crescer os frutos. E essa é a minha oração. Nós temos esse mês para estabelecer o reino de Deus nessa casa. Nós temos esse mês para cada um de nós voltarmos agora. Peraí, eu sou filho de Deus, eu faço parte de um reino, eu não sou um membro de banco, eu sou responsável, eu sou um ativo no reino. E essa é a resposta do Senhor: avivamento. Eu convido os pastores, bem aqui na frente. Aqui estão um frasco de óleo de unção. E esse óleo, ele foi transferida toda a unção pastoral desse corpo, dessa casa. São no pastor Delino, a pastora Essi, a pastora Karina e a minha unção. Mas o óleo não faz milagre. Quem faz milagre é a unção. E nós que honramos essa unção. E nós vamos agora, faça uma fila aqui, ou me ajude aí, a Núbia. Então vem aqui na frente, é mais fácil, irmãos. Vem aqui, cada um aqui, ó. Você vem aqui, nós vamos dar para você. Pode vir aqui e nós vamos compartilhar. E num ato profético nós estamos compartilhando a unção com você. Amém? Nós estamos impartindo a unção com vocês. Amém? Nós estamos compartilhando a unção com vocês. E o interessante é que esse óleo, ele além de ter a unção, ele tem dentro dele grãos de mostarda. Para você lembrar todas as vezes que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você pedir para o monte, vai para um lugar, para o outro, você vai fazer. Não é o pastor que vai fazer, você vai fazer. É o portador da fé, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus de nossos pais, ó Deus que sempre nos ouve, Deus dessa casa, Deus das nações por herança, Deus da minha vida, nós clamamos nessa noite: responde com fogo, assim como o Senhor fez com Elias. Responde com fogo, assim como o Senhor fez, Senhor, em Atos 2. Responde com fogo, 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 responde com fogo.
Rabacatorebe que resseca andarababa, sorebandarababa. O rabacato candarababa, sorebelebe racera. Esse é o culto dos vivos. Onde estão os vivos? O rabaseca andarababa, soremanarababa. Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Urababa soquedarababa. Toda a esterilidade caiu por terra. Que flua o teu Espírito Santo como as águas do rio que correm no teu templo. Corram sobre nós essa manhã, para a glória de Deus Pai.